Eu acho que as dúvidas sobre o artigo vão surgir porque o primeiro artigo sobre flutuação, ele é bem mais, ah, vamos dizer assim, mais cheio de fórmulas, cheio de ideias, fórmulas, né? E, na verdade, eu fiquei bem na dúvida naquela sessão 3, mas depois foi esclarecida as dúvidas e aquela força lá que eu fiquei na dúvida, que era sobre o dinanômetro, porque como estava em inglês, eu fiquei tentando traduzir para a palavra que era, que não era, tentar pegar pelo o viés da tradução, né? Então, às vezes o inglês dá essa confusão. Mas depois que eu percebi, porque assim, na verdade eu fiquei bem na dúvida, porque depois foi esclarecido, claro, que tinha a reta, né, aquela equação da reta, só que lá tinha a setinha do dinanômetro, que faz como se fosse uma parábola, né? E aí o que leva a gente a pensar que é uma equação de segundo grau. Mas depois o professor propôs que poderia ser questão de polinômio tanto de 2, 3, 4. Então, assim, eu estou aprendendo bastante, porque a gente sempre fica muito na dúvida. Eu acho que física, ela é muito interessante, só que eu sempre piso em ovos. Eu costumo dizer que eu sempre estou pisando em ovos com física. Eu faço os cálculos, tudo, mas às vezes eu sinto um pouquinho de insegurança. Mas é porque a física em si, ela não é bem trabalhada nas escolas, assim, principalmente pública. Na particular, assim, trabalha um pouquinho melhor. Só que como é cidade de interior, às vezes a gente não tem muito acesso. Isso deixa a gente meio confuso. Mas em relação depois à comparação com outro artigo que fala da questão de teorias não serem montadas a partir só de experimentação, parte de uma visão mais ligada ao que Einstein trouxe da relatividade, que ele não está tanto ligado ao empirismo. Então, assim, ele traz um pensamento mais livre. Então, eu acho que eu entendi. Eu tenho que fazer o experimento, mas os resultados em si, eles têm que ter um conhecimento mais científico de teoria, não só ligado à prática. Porque senão a gente cai naquela questão de que uma forma tudo é criada só ligado ao empirismo, só ligado às experiências. E às vezes um conhecimento científico pode surgir de outras maneiras, não só dessa forma. E a questão de tentar encontrar uma metodologia que seja acessível para os alunos, que eles possam entender como o conhecimento é feito, né? Como que ele é distribuído, entender esse conhecimento, eu acho que é um desafio, né? Porque a gente não pode deixar que o aluno também conheça só a teoria e também você não mostra um pouquinho de prática para ele entender que aquilo pode ser aplicado também no seu dia a dia, né? E que as teorias, a física está em toda parte, né? Só que também não pode, vamos dizer assim, a gente ter um pensamento igual um primata, os tempos antigos, só ligado ao empirismo, à indução, a questão de ir lá e fazer o experimento, dali tirar todas as teorias. Às vezes tem uma ciência maior do que a experiência, vamos dizer assim. E eu gostei dos artigos, eles são bem legais para tentar entender. Eu acho que artigos ajudam bastante. Só que eu ainda tenho que aprender a entender a física. Aprender a olhar em um artigo, porque eu achei muito legal essa metodologia que o professor usou. De me dar um artigo, falar, não, eu tenho uma crítica sobre aquela parte, porque aí eu foco e tento entender o que tem de errado
naquele, não errado em si, mas qual outro caminho que eu posso encontrar através daquela outra forma? Se pode ter um outro viés para aquilo, né? Porque eu acho que a questão da pesquisa é isso, é você encontrar algo a mais em relação àquilo que te entregam pronto, é você ser um estudante crítico. Eu acho que essa é a chave. Então, assim, fiquei com algumas dúvidas. Legal, eu acho que as dúvidas são muito importantes, porque às vezes a gente pega o conteúdo pronto e aceita da forma que ele é posto e pronto, não se questiona se aquilo está certo e às vezes o professor não te coloca para questionar. E eu acho que você, além de fazer o experimento, você tem que colocar um questionamento para o seu aluno. Será que aqueles cálculos ali estão certos daquela maneira? Será que pode ser mudado alguma coisa? Então, assim, tenho muito que aprender ainda.